Então, vamos lá, vamos começar a nossa mentoria. E como eu estava falando, a gente estava falando de planejamento, né? A gente falou já planejamento parte 1, parte 2, né? A gente falou da parte 2, só para dar uma recapitulada para quem está chegando hoje, para quem já está aí a caminho dessa construção desse planejamento. Nós falamos muito do estado atual, né? Da autoavaliação. A gente falou da profundidade de você pegar aquela roda da vida e você avaliar mês a mês, avaliar no ano, criar o seu cartaz de metas. A gente deixou isso como tarefa. Quem aí fez o cartaz de metas já para 2022? Quem fez as tarefas? Porque não adianta assistir mentoria se não executar a tarefa. Não adianta fazer as coisas se não executar o que precisa ser executado, né? A segunda coisa, o calendário de ações, execução do plano. E aí a gente falou um pouquinho também sobre o que vai faturar no bruto e o que vai faturar no líquido. Planejamento do ano, quais são as ações que você vai fazer que vai te trazer rentabilidade rápida. A gente falou tudo isso na última mentoria. E eu deixei algumas tarefas para vocês, né? Quem aí fez as tarefas, levanta a mãozinha para eu ver. Quem aí fez as tarefas da última aula, da última mentoria? Se não fez, gente, eu vou falar uma coisa. Se você está fazendo algo pela metade, os seus resultados serão pela metade. Se eu quero realmente ter um resultado completo, eu tenho que fazer a coisa de forma completa. Então, a primeira coisa que eu quero falar, esse clube aqui, essas 4 últimas mentorias do ano que a gente está entregando, é justamente para que vocês sejam as pessoas mais extraordinárias do ano de 2022, para que vocês entrem o ano assim, ó, à frente de todo mundo, para que vocês entrem o ano fazendo um grande diferencial em relação ao restante do povo que está fora disso aqui. Então, como que eu vou fazer esse diferencial se eu não estou concluindo aquilo que eu preciso? Então, a gente passou de tarefa, mentalizar todos os dias, de manhã e à noite, as coisas que vocês querem vivenciar em 2022, fazer a avaliação, a autoavaliação daquilo que você tem errado, daquilo que não dá mais para fazer, daquilo que não dá mais para repetir, olhar para o plano geral e trabalhar a meta mês a mês. Eu deixei isso de tarefa para vocês fazerem um planejamento geral, a meta geral, e dividir ela por mês, para vocês saberem exatamente o que ia ser feito no mês, né? E aí, a aula de hoje nós vamos falar sobre gerenciamento, tá? Gerenciamento de tempo, para esmiuçar muito isso. Eu quero compartilhar com vocês como é feito, como eu faço esse gerenciamento de tempo, né? Por quê? Porque o tempo ele é determinante, ele é o ponto determinante para que você possa ter resultado e alta performance. Então, quando a gente fala de alta performance, as pessoas acham que é aprender alguma coisa, que é só aprender sobre algo. E aquilo que a gente falou, eu entrei numa live agora há pouco, até estava falando aqui com a Maiara de Portugal, que é muito engraçado, as pessoas às vezes acham que repetindo as mesmas quantidades de hora trabalhada, repetindo o mesmo looping todos os dias é onde vai chegar o resultado. E não é isso. Existem 3 coisas que fazem você ter um resultado completamente diferente do que você estava tendo. Primeira coisa é mudança de mentalidade. Ei, Carla, tô vendo a Carla aí fazendo uma maquiagem. Como é que você tá, Carla? No 12 por aí, a Michele. Cadê as oficiais do Exército de Imparáveis? A Tereza. Cadê todo mundo? A Rosélia, Josi, Venâncio, Magda. Quem mais que já fez o SSS por aí? Essas maravilhosas. Todo mundo aí no 12, né? E então, quando a gente fala dessa mudança de mentalidade, não tem como eu ter um resultado se a minha mente ainda está fadada a protelar, deixar para depois, a não tenho tempo. A maioria das pessoas falam assim: eu não tenho tempo de fazer. O tempo a gente constrói. E uma ideia que você teve, ela precisa ser colocada em ação de forma rápida. E foi lindo o testemunho que eu recebi da Magda, quando a gente esteve lá no SSS, ela me puxou no canto e ela falou muitas coisas, né, Magda? Você falou para mim lá no SSS que depois das lives do Despertar, depois do clube, a tua mentalidade mudou completamente, abriu loja, tá um regaço de crescimento aí, tá uma destruição de crescimento, e isso me fez muito feliz. Você quer falar um pouquinho, Magda? Fala para o pessoal o que tem sido tudo isso para você. Fala aí para o pessoal e a gente já começa aqui com o nosso tempo enquanto o pessoal vai entrando.
Como que faz para falar? Peraí. Já está falando, pode só falar. Então, Grace, olha, eu lançava coleção de 2 em 2 anos, agora eu estou lançando de 2 em 2 meses. Tá vendo, Já gente? fiz parceria com a estilista da França, nós vamos lançar dia 19 de fevereiro uma coleção inspirada na Amazônia. Olha! Sabe? E aí ela vem para cá, para o Brasil, nós vamos fazer num lugar super legal, que é cultural, com Oscar Niemeyer aqui. Uau! E aí, muita gente envolvida, grupo de dança, o Quasar, que já é conhecido mundialmente, vai estar com a gente. E depois, em setembro, nós vamos lançar na França essa mesma coleção. Meu Deus do céu! Que solução, hein, Magda? E eu fiz agora a festa de 40 anos de trajetória profissional, que foi um sucesso. Eu atraí várias pessoas para parceria, você não está entendendo. Tá assim, aquela atração, a roupa chega, eu nem vou atrás da roupa. A roupa chega com a parceria, as pessoas chegam, tá assim uma atração que eu nunca imaginei na minha vida. Sabe, as coisas acontecendo e assim 1000 ideias, assim, só vivendo assim, o propósito e a missão que eu aprendi aí. A única coisa que eu estou pedindo para Deus assim é a saúde, né? Porque eu tô assim com 57 anos e aí eu me renovei. Nunca é tarde, viu? Eu fiz uma live a primeira live. Nunca é tarde para recomeçar. E contei toda a minha trajetória, sabe? Foi incrível. E, assim, parcerias na loja também, igual sexta-feira que eu fiz com pessoas de roupa, levaram roupa e tudo, 3 empreendedoras fantásticas. E, assim, está acontecendo, sabe? Assim, o meu Instagram mudou, melhorou. Ainda não está assim do jeito que eu quero, mas assim, o planejamento, eu já levanto 5 horas da manhã, antes de conhecer você, tudo, eu levantava 7, 8 horas, e agora é no 12, faço caminhada com as minhas cachorras, sabe? De manhã, já entro na minha piscina. Eu fiquei 5 anos sem terminar a piscina, porque eu não achava, eu ia gastar muito nessa piscina. Agora eu faço a hidroginástica, já filmo, já ponho no Instagram, sabe? Eu fazia... Top. Parabéns. Nossa, e outra coisa, Grace, a minha irmã, ela está fazendo doutorado aí em Portugal, pertinho aonde você está. Ela chama Meire Santos. Ela é incrível, só que ela é estudante. Eu vou conversar com o Rafa para ela, vou ver o preço aí tudo direitinho para mim ver e ela ir fazer o curso com você aí. Ela precisa. Top. Magda, ela é design, ela é maravilhosa. A gente só tem 10 vagas aqui, resolve isso logo com ela, porque eu vim para cá já com a turma praticamente preenchida. A gente fez uma live agora de manhã, eu nem sei quantas vagas já foram, e o preço aqui em Porto, a gente conseguiu fazer um preço diferente do preço do Brasil. Então, ficou bem acessível para o pessoal daqui poder participar. Então, fala com ela assim, depois eu passo esse recadinho para o Rafa. Se quiser me mandar também o telefone dela, a gente fala direto aqui para encaixar ela, tá? Visto que é tua irmã. Não, aí eu vou já ligar para o Rafa, assim que terminar, hoje já estava planejado para mim fazer isso. Porque nem que eu vou conversar com o Rafa, se ele faz um parcelamento para mim, porque eu que vou pagar, porque ela é estudante, mas ela é incrível. Fica tranquila. Agiliza isso aí com o Rafa e vamos para cima. Gente, parabéns, Magda, parabéns pelo teu resultado, pelo teu crescimento, pelo teu desenvolvimento. Eu fico muito feliz disso tudo que você tem compartilhado com a gente, viu? E agora, gente, vocês estão entendendo? Então, quando a gente vai para esse nível de conexão direto na fonte, a ação, não tem como as coisas não acontecerem. Então, eu sei que tem gente aqui hoje que está chegando a primeira vez no Clube no 12. Esse clube ele surgiu há 1 ano atrás. Acredito que há 1 ano atrás, mais ou menos, ele surgiu, e a entrega dele, ela é muito, muito focada nesse desenvolvimento de alta performance, em você alinhar
corpo, alma e espírito, para que você tenha realmente não só uma vida profissional de alta performance, mas em todos os sentidos, a tua vida pessoal, a tua vida familiar e a tua vida profissional. Então, a gente começou a construir nesses últimos 4 mentorias desse ano, e a gente abriu online gratuito, para que vocês possam experimentar tudo que tem por vir para o ano que vem. Então, para o ano que vem, a gente vai ter muitas outras coisas. Para o ano que vem, a gente vai ter muitas outras coisas que a gente já está desenhando, está desenvolvendo. E vai ser, assim, um projeto extraordinário para vocês fazerem parte. Hoje, a gente vai falar sobre tempo. Por quê? Quando a gente cria uma meta, quando a gente desenvolve toda essa visão de futuro, e quando eu volto lá em Dubai e falo assim, meu Deus, que visão aquele sheik teve. Então, eu coloquei até um vídeo no Reels ontem, em 1980, 2 anos depois eu nasci, tá lá a foto de como estava Dubai em 1980. Depois vocês dão uma olhadinha nos meus Reels que eu postei ontem. E aí, eu fiquei impressionada de imaginar que há menos de 40 anos atrás, aquilo lá era um deserto, mas uma pessoa, ela teve uma visão. E ela teve uma visão que ninguém teve. Ou seja, o cara, ele viu algo na mente dele que ninguém ao redor tinha visto. E eu fiquei imaginando que quando ele tomou a decisão de construir o que ele construiu, a primeira coisa que ele teve que ter foi a visão de futuro. Ele teve que ter essa visão extraordinária do futuro. Ele poderia ter pensado: somos um deserto, vivemos num deserto, vamos fazer o que é possível para o deserto. Mas não, ele pensou além. Ele pensou: somos um deserto, mas podemos transformar isso aqui em um lugar de desejo para o mundo inteiro. Somos um deserto, mas a gente pode transformar e criar uma nova realidade a partir disso. Eu filmei muita coisa para vocês, eu passei muita coisa para vocês lá no Instagram, justamente para que vocês pudessem fazer essa conexão na mente de vocês. Por quê? Porque hoje, talvez você esteja vivendo, um deserto na tua história, um deserto de criatividade, um deserto de financeiro, um deserto emocional, um deserto que todo mundo passa. Mas a decisão que você vai ter que ter é se você vai decidir ficar no deserto, se você vai virar o jogo e vai construir coisas diferentes, coisas novas. E quando eu comecei a olhar para tudo aquilo, minha cabeça, gente, bugou. Tinha dia que eu ficava parada, assim, no meio da rua, olhando ao redor, eu girava igual eu girava o celular, literalmente, olhando ao redor, imaginando que há tão pouco tempo atrás, aquilo era simplesmente uma terra que as pessoas não se atrairiam por ir. Quem que gostaria de passar 10 dias, 15 dias, um mês de um deserto? Ninguém. O cara foi lá e simplesmente ele teve o quê? A visão, que é o que vocês já construíram aí na primeira etapa do planejamento de vocês. Então, a visão do futuro, e ele não só desenhou, mas ele mentalizou aquilo, ele projetou aquilo através daquilo que ele imaginou. Então, essa projeção, ela acontece aonde? No planejamento. E a terceira coisa, então vamos lá, ele teve a visão, ele projetou, e a terceira coisa que ele teve ali para mim, de forma muito incrível, que para mim isso ficou muito claro, a liderança. Por quê? Porque sozinho ele não teria conseguido construir tudo aquilo que ele construiu. Somente com a ideia dele de falar assim, nossa, eu vou conseguir, vamos fazer, uhul. Se ele não tivesse tido liderança suficiente para convencer a população, as pessoas que estavam ali do lado dele, as pessoas que trabalharam naqueles projetos de construir o mar. Eu estava com uma brasileira que mora lá, e foi muito engraçado isso, que essa brasileira, ela contou que a maioria das pessoas tem a visão que as mulheres lá sofrem, que as mulheres lá têm que usar aquelas roupas, aquele tanto de pano, né? Eu fiquei super envolvida com isso, porque, gente, pensa bem, a gente vê uma muçulmana, uma pessoa que só mostra o olho aqui, ó, a gente fica em estado de choque, ainda mais a gente que veio do Brasil, né? Sabendo de como é a cultura do Brasil. E ela falou, olha, as pessoas se iludem que as mulheres aqui são maltratadas. As mulheres aqui são incrivelmente bem tratadas, elas são respeitadas culturalmente, elas são cuidadas, elas têm muitos valores, e elas
não usam porque são obrigadas, tanto que se elas não quiserem usar, pelo menos lá no Emirados, lá em Dubai, elas não precisam usar roupa, mas faz parte da cultura, né? E ela contando tudo isso, e ela contou que há pouco tempo atrás, ela mora lá há 20 anos já, ela lembra que ela estava no deserto há 20 anos atrás, e o Sheik com um Jeep fez aquele passeio que eu fiz lá, que eu mostrei para vocês, e ele fez o último passeio naquele deserto, naquelas dunas, e depois veio a água que ia preencher o mar deles. E aí abriu as compotas de água para poder encher ali o que ele seria construído de mar. Ela falou, Grace, aquela imagem nunca vai sair da minha cabeça, porque ele teve a visão, a gente que estava aqui, a gente não acreditava, e hoje a gente olha para tudo isso aqui, parece que foi num toque de mágica. E eu trago isso para vocês. A vida que vocês querem, que vocês planejam, que vocês sonham, tá toda aqui. Se você não expandir a tua mente, as tuas ações sempre vão ser proporcionais àquilo que a tua mente está projetando, tá? E aí a liderança que ele teve de envolver o time, de envolver as pessoas, de reconhecer o time, de colocar o time para construir tudo aquilo, foi gigantesca. Então, a gente precisa entender que nós, como profissionais, nós como mães, nós como esposas, a gente vai ter que... Ai, peraí. A gente vai ter que entender que a gente precisa desenvolver as habilidades necessárias para que a gente consiga atuar de maneira brilhante nas nossas decisões. Então, construímos o plano para 2022. Agora, como que eu vou atuar? Eu já falei para vocês de desmembrar essa meta mês a mês, né? Desmembrar a meta mês a mês. E agora, a parte que é muito, muito, muito importante, que é a gestão do seu tempo. O que é gestão do tempo? Gestão do tempo, a gente aprofundou muito no DNA do vendedor. Eu dei, acho que 5 aulas sobre gestão do tempo no DNA do vendedor. Quem já está no DNA do vendedor vai ter acesso a essas aulas. O DNA do vendedor vai ser lançado ainda agora em dezembro, tá? E lá dentro eu coloquei um módulo inteirinho de gestão de tempo, gestão de vida. Por quê? Porque, para mim, existem 3 pilares do sucesso. E esses 3 pilares, se eu não tenho eles, o que acontece? A minha construção, ela desmorona. Então, quando eu olho para um prédio da altura daquele que eu vi em Dubai, de 124 andares, 124 andares, eu fiquei imaginando a estrutura dos pilares que tinham para segurar aquilo lá, para aquilo lá não cair. A gente subiu no 124 andar, que eu não sei nem como é que fala, centésimo, sei lá das quantas andar, no 124 andar que a gente subiu, se não tivesse pilares para segurar aquilo ali, aquele crescimento ele não seria possível. Então, o que eu preciso entender? Que quando eu tenho os meus pilares aqui segurando a minha base, é onde eu cresço. E esses pilares, eu não estou falando do âmbito de fé, não estou aqui falando agora, nessa questão do tempo, nessa questão profissional, de tudo aquilo que vocês já aprenderam no SSS. Eu estou falando de profissão mesmo. Então, vamos lá. Se eu não tenho aqui mentalidade, tá? Pilar número 1, mentalidade. Pilar número 2, gestão financeira. E pilar número 3, tempo. A minha construção ela vai desmoronar em alguma hora. Então, se eu tenho um pilar que se chama finanças bem estruturado, bem organizado, eu vou sempre estar bem financeiramente. E isso entra lá nos bloqueios de escassez. Se eu tenho a minha mentalidade evoluída e eu estou em processo de evolução constante, eu tenho 2 pilares firmando aqui. Porém, o terceiro pilar, que é o que vai sustentar a minha base, é o quê? O terceiro pilar, vamos colocar aqui assim, tá? O terceiro pilar, ele seria a gestão do tempo. Porque às vezes você tem uma ideia incrível, você tem um projeto incrível, mas você é desorganizado ou desorganizada. O que isso acontece? O dia passa e você fala assim, nossa, eu tive um dia cheio de atividade. Quem aqui já teve essa experiência de falar assim, nossa, eu tive um dia cheio de atividade, mas com pouca produtividade? Nossa, eu fiz tanto, eu estou extremamente cansada hoje, eu estou exausta, mas e aí? O que eu rendi hoje? O que realmente eu executei? O que eu fiz? E aí, dentro desse módulo que está lá dentro do DNA do vendedor, eu explico bem a fundo isso, que hoje eu não consigo aqui em 1 hora entregar tudo que está lá para vocês, porque lá tem, sei lá, quantas, acho que 4 ou 5 aulas só falando disso, explicando a fundo sobre isso. Então, aqui eu vou fazer um apanhadão
para que vocês possam colocar em prática na vida de vocês. Então, o que que eu tenho que entender? A minha vida, ela é a minha moeda mais preciosa. O meu tempo é a coisa mais preciosa que eu tenho. Então, quando eu invisto tempo, quando eu invisto o meu tempo em alguma coisa, essa coisa que eu estou investindo o meu tempo tem que ser algo que valha a pena. Eu já vi gente passar 8 horas maratonando série no Netflix. Eu já vi gente fazendo deitada, dormindo um domingo inteiro. Eu já vi de tudo nessa vida que se remete à organização de tempo. E aí eu quero que se remete ao tempo. E aí o que eu quero falar com vocês? Um dia uma pessoa me perguntou assim, Grace, você não cansa? Você está sempre ligada no 12, como é que você faz para estar ligada no 12? Você sempre está executando, sempre está fazendo, você não descansa, você não para. Eu respondi para ela assim, eu vou parar quando eu morrer. Ou seja, quando eu deitar meu corpinho vai descansar lá no caixão o resto da vida dele. Então, o resto da vida de morte dele. Brincadeira, né, gente? Então, eu vou estar lá, quando eu morrer, eu vou dormir pro resto da vida. Ou seja, eu vou dormir forever. Então, eu hoje eu tenho o quê? Uma alta performance de atuação. Eu durmo 8 horas por dia. Lá em Dubai, a gente estava dormindo 3 ou 4, porque aquilo lá é uma loucura. Então, lá teve dia que a gente dormiu 2 horas por noite para dar conta de ver tudo que a gente queria ver em tão pouco tempo. Mas na minha rotina normal, aqui em Portugal já está sendo 8 horas por dia, vai ser 8 horas por dia, e lá no Brasil também. 8 horas por noite eu durmo, e aí eu tenho uma linha de atuação de 8 horas nos meus projetos, tá? Eu não sei aqui quem tem mais que um projeto, mais 2 projetos, enfim. Então, eu tenho 8 horas para atuar nos projetos que são profissionais e 8 horas para atuar nas coisas pessoais e familiares. Isso, esses 3, 8 me soma 24 horas. É óbvio que nesse meio tempo tem almoço, tem você dá aquela paradinha, tem olhar um WhatsApp, enfim, tem coisas que você faz. Porém, o teu foco, ele tem que estar naquelas situações que vai te remeter. Por exemplo, se eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho uma agenda organizada para essas 8 horas serem produtivas. Hoje eu estou aqui em Portugal, hoje não é dia de passeio aqui para mim, é dia de trabalho. Então, eu já mapeei das 7 da manhã, da hora que eu acordei aqui até a hora que eu vou dormir, tudo que eu tenho que executar de trabalho, tá? Então, o que eu faço? Eu faço uma agenda totalmente organizada de hora em hora, ou de meia em meia hora, tá? E eu não aceito interrupções. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não aceitar ser a agenda dos outros. Quando você tem a sua agenda organizada, você vai falar, opa, agora eu estou focada aqui e eu não aceito interrupção. Pode vir marido chamar, pode vir filho, pode vir mãe, pode vir pai, pode vir irmão, pode vir o que for. Se eu estou executando agora o projeto Clube no 12, vou dar um exemplo para vocês, é isso aqui que a minha mente vai estar focada. A minha mente não vai estar focada no médico que eu tenho que agendar, no outra coisa que eu tenho que fazer. Então, uma das dicas que eu quero dar para vocês, para que esse tempo de vocês possa ser mais produtivo, é você focar completamente naquilo que você está executando naquele momento. Somos multifunções? Somos. A nossa mente ela é super produtiva. Mas quando eu foco em uma atividade de forma 100%, eu estou aqui agora com vocês, meu WhatsApp está em modo avião. Tá? Então, eu coloco em modo avião o WhatsApp, podem me ligar, podem chamar, não vai ter quem atender, ninguém vai atender e ninguém vai morrer por esperar eu terminar uma mentoria para poder voltar para o WhatsApp para ver se teve alguma urgência. Então, a gente precisa entender que eu tenho que estar em cada projeto que eu me determinei a fazer de forma 100%, tá? Aí, a segunda coisa, quando eu vou começar o mês, por exemplo, vocês já dividiram as metas de vocês, lá das tarefas, do ano inteiro por mês, né? Então, vamos lá. Eu tenho um projeto de faturar X milhão por ano. Por mês, quanto eu tenho que fazer? Quanto eu tenho que vender por dia para isso? Tá? Então, eu divido a minha meta por ano, por mês, por dia, por trimestre, por tudo que é jeito.
E eu tenho que acompanhar esse número. Aí, quando eu tenho isso já estruturado, eu vou olhar para o calendário, ou seja, eu vou pegar o calendário do mês de janeiro e eu vou ver todos os feriados que tem no mês de janeiro, todas as datas comemorativas que tem em janeiro, todas as ações que eu preciso fazer em janeiro. E aí, existem dois tipos de gente. Aquela pessoa que vai entrar o janeiro pensando assim, poxa, mas janeiro é um mês tão difícil, janeiro é um mês fraco, janeiro é um mês baixo, janeiro é um mês que tem que pagar um monte de conta, janeiro tem imposto, janeiro tem material escolar, janeiro tem enhenhé, minha produtividade vai cair em janeiro, porque janeiro, porque janeiro, porque janeiro. Se você entrar o ano pensando assim, é exatamente isso que você vai ter. Eu sei que as meninas do SSS não estão pensando assim, porque elas já são oficiais de um exército de imparáveis, já são imparáveis e a mentalidade está num outro nível. Então, o que eu quero falar para vocês? Quando a gente entende que aquilo que está na Bíblia, aquilo que eu mais temia me sobreveio, é isso. Por quê? Porque a nossa mente, ela fica focada em algo e aí a gente acaba atraindo aquilo. Então, se eu olho para o janeiro com um olhar estratégico, com um olhar focado, e eu falo assim, eu vou administrar meus dias de janeiro, eu vou criar as minhas ações de janeiro, eu estou fazendo o quê? Organizando o meu tempo. Eu estou organizando aquilo que eu preciso para que eu tenha o resultado que eu preciso. Então, vamos lá. Quando eu pego o calendário de janeiro, eu vou fazer o quê? Uma leitura de cada ação. Ou seja, eu tenho que ter a minha meta de venda semanal, minha meta de faturamento semanal. Eu estou falando venda, gente, mas eu sei que aqui tem bancária, aqui tem quem vende seguro, eu sei que aqui tem psicóloga. A psicóloga, ela tem que vender consulta. O médico tem que vender atendimento. Então, cada pessoa tem aí a sua ação, a sua atuação, tá? Então, quando eu falar venda, vocês já remetem isso para o negócio de vocês, que tudo se resume à venda. A gente já falou sobre isso também. Então, quando eu olho para o meu tempo, eu tenho que entender que eu preciso ter tempo, primeiro, para Deus. Se eu não colocar Deus como principal no meu negócio, no meu projeto, provavelmente eu não vou ter as decisões mais assertivas. Porque quando eu estou conectado direto na fonte, quando eu estou ouvindo o que Deus quer falar, outro dia eu fiz uma reunião, na hora que acabou a reunião eu falei, essa pessoa não é para caminhar comigo. Por quê? Porque automaticamente o Espírito Santo de Deus conversa com o meu espírito e eu tenho um discernimento daquilo que eu estou vivenciando, da decisão que eu vou tomar. Por quê? Porque a gente sente, porque a gente consegue entender o que o Espírito está preparando para você, o Espírito Santo. E aí, quando você está conectado direto na fonte, as tuas decisões erradas tendem a diminuir, porque você está o tempo todo escutando a voz do seu coração, que também quem teve no SSS sabe que a gente tem que manter isso aqui limpo, tá? Porque aí você consegue entender aquilo, poxa, isso é para mim fazer, isso não é para mim fazer. Você começa a escutar a voz do teu coração. Então, primeira coisa que eu preciso entender, se eu estou conectada, o primeiro tempo que eu preciso organizar na minha agenda é o tempo para Deus. E aí, quando a gente fala disso, gente, muita gente acha que é o tempo de ir para a igreja. Tem gente que coloca semanal, 1 horinha por dia para poder ir no culto, para poder ir na missa. E não é isso que eu estou falando. A conexão com Deus, ela é diária e ela é onde você estiver, ela é você com Deus, ela é o teu momento. Ir na igreja, ir na missa, ir no culto, ok, vai te levar para um momento onde os irmãos, onde as pessoas estão ali louvando, tudo em união, é gostoso também. Mas essa conexão, ela não pode ser só lá, porque senão no momento de pandemia, como a gente passou, que fechou todas as igrejas, como é que você ia fazer para ter a tua conexão com Deus? Você vai apertar um botão, apagar a luz e falar assim, pronto, Deus não está mais aqui? Deus está dentro de você. Então, o teu horário para ligar, para se conectar, Espírito de Santo de Deus com o teu espírito, ele tem que existir todos os dias, que é o que a Lá acabou de escrever aí, essa intimidade. É você desenvolver essa intimidade. E a gente só conhece e tem intimidade com quem a gente convive todos os dias. E tem gente que, por exemplo, nosso marido, a gente não conhece 100%.
Então, tem intimidade, mas não conhece 100%, porque a gente não consegue ler o coração de outra pessoa. Então, a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver essa intimidade com Deus diariamente, não é deixar a tua hora para Deus a hora de dormir. Então, essa é a primeira coisa, eu preciso organizar o meu momento de estar com Deus. Ah, Grace, mas como é que eu faço isso? Se tranca no quarto, pega a tua Bíblia, põe um louvor, joelha, senta, deita, faz o que você quiser, não existe um jeito certo de estar em oração, se coloca, se conecta, pede entendimento para Deus, se coloca em conexão. Então, você tem que ter essa hora todo dia para você, tá? Aí, o segundo tempo, o tempo para você. Você tem que ter teu tempo, tá? Tempo para você fazer sua caminhada, tempo para você fazer sua atividade física, sua hidroginástica, seu pilates, sua academia, seu Muay Thai, o que você quer fazer de exercício, atividade física, você precisa ter o tempo seu. Ah, o meu tempo é estudar, meu tempo é trabalhar. Não, você precisa ter a tua descarga emocional, que senão vai ter uma hora que você vai pifar. Tá? Você precisa, eu vou fazer uma caminhada, beleza, desliga do mundo, desliga do celular e curte a caminhada, põe um fone no ouvido, põe uma música, põe um podcast lá, põe algo legal para você escutar, tem lá no Spotify o canal da Grace lá, se você quiser ouvir enquanto você está caminhando, é fazer aquilo que precisa ser feito, tá? E focar naquilo que você está fazendo. Caminhou, acabou a caminhada, aí fez aquilo que era para você. A terceira organização de tempo, tempo para família. Tempo para família. Você precisa ter o tempo para curtir seus filhos, seus netos, seu esposo, quem não tem filho, tempo para vivenciar a tua família. Por quê? Porque a vida vai passar, os anos vão voar, e se você não tiver isso, você vai se arrepender. E tem gente que sempre fala, não, calma, a mãe está quase lá, a mãe precisa fazer isso agora. Tem gente que trabalha com vendas e às vezes chegou em casa, eu já vivi isso, eu já vivenciei isso, eu já acompanhei mulheres que eu ia para a casa delas para trabalhar, e falavam do negócio das 6 da manhã até as meia-noite, enquanto estava acordada, estava falando do produto, estava falando do negócio, estava falando do mundo que ela vivia profissionalmente. E aí, às vezes, a gente sentava na mesa para jantar, o marido querendo falar de outra coisa, o filho, porque eu era aquela pessoa, aquela líder que quando eu ia, eu ficava na casa das pessoas, justamente para ver como era a realidade delas, para me acompanhar como é que era a vivência delas, para me ver como é que era a alta performance delas no dia a dia, para entender o porquê que não estava dando certo o negócio. E muitas vezes não era a quantidade a mais de horas trabalhadas que estava faltando, era o equilíbrio. Era o equilíbrio, era a organização do tempo para focar em cada momento da tua vida. E eu vi casais se perdendo, por quê? Porque a mulher falava de trabalho o dia inteiro. Ou seja, a empresa que eu atuava mesmo, a pessoa chegava falando do mundo rosa, chegava falando daquilo, e o homem já estava assim. Teve um marido que uma vez me ligou e falou assim: olha, eu dei graças a Deus que ela saiu do negócio, porque eu ia perder meu casamento, porque só falava daquilo. E realmente eu tive que concordar com ele, porque eu já tinha corrigido aquela pessoa diversas vezes, para a hora de negócio é negócio, a hora de família é família, a hora de Deus é hora de Deus, a hora de sentar na mesa é hora de sentar na mesa, de saber o que seu filho fez, aonde que ele foi, de conhecer. Tem gente que está num loop hipnótico tão ferrado de trabalho que nem sabe o que o filho gosta de comer, que nem está sabendo o que está acontecendo ao redor. Eu vi muitas mulheres passar por isso. E uma das coisas que eu mais bati em cima é foco naquilo que você está vivendo agora. E uma das coisas que eu faço, sempre fiz, a não ser quando eu estou viajando. Por exemplo, quando eu ia para o Peru trabalhar, lá era intenso, eu não estava com a minha família, então lá era no 12, trabalhando ali 18 horas, 20 por dia. Porém, quando eu estou em casa, é o quê? Eu tenho que entender que eu tenho ali a minha família para cultivar. Então, eu chegava em casa, 6, 7 horas, tanto que muita gente às vezes manda mensagem e fala assim, nossa, Grace, demorou para responder. Por quê? Porque eu tenho a hora para cada coisa, a hora para responder o WhatsApp, a hora para poder estar com a minha família, a hora que eu sento na mesa, ninguém celular na mesa, filho meu não come assistindo televisão na mesa,
Filho meu não come de frente com a televisão. Filho meu não come com o celular na mesa. Todo mundo lá em casa já sabe que o pau tora se tiver na mesa com o desenho ligado. E eu já vi casa que criança senta, liga o desenho, pai está respondendo trabalho, mãe está respondendo trabalho, ou seja, está num loop hipnótico e não está vivendo a vida. E aí, automaticamente, não vai ter resultado na sua vida. Então, o Elgila, não respondi o Elgila, porque realmente o Rafa me falou que já tinha te respondido, por isso que eu não te respondi, tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender que tudo na vida é um processo. E esse processo a gente precisa organizar para ter evolução. E aí, aqui no Planner, a maioria de vocês tem, vou usar ele aqui só para mim explicar para vocês. Aqui, por exemplo, tem a agenda semanal, que é uma das coisas que eu mais uso, tá? Então, aqui depois da roda da vida vem a agenda semanal, tá? Que isso aqui eu faço com todos os meus colaboradores, isso aqui eu faço com o meu filho, isso aqui eu faço com a minha funcionária que organiza a minha casa, isso aqui eu faço com o meu negócio, isso aqui eu uso para tudo. Grandes empresários utilizam esse tipo de agenda, tá? E aí, o que eu vou... Isso aqui tá no início de cada semana dentro desse planner, por isso que ele é grossinho, tá? Porque eu vou começar a minha semana, eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que fazer. Na quarta-feira, na quinta eu tenho médico, eu tenho que anotar aqui, porque esse horário eu não vou estar trabalhando. Na quinta-feira eu tenho que levar filho para a escola, na hora do almoço, então eu vou colocar aqui, ó, tudo, pintando de cada cor. Então, eu tenho uma cor que é para Deus, uma cor que é para mim, uma cor que é para a família, uma cor que é para o trabalho. E eu, como eu sou visual, eu gosto muito de ter tudo pintadinho. Então, eu organizo a semana. Esse planner aqui eu trouxe para a Mayara, o meu não está aqui, mas eu tenho tudo pintadinho aqui. E se não bastasse aqui, eu tiro uma foto disso aqui e mando no grupo de casa. Antigamente eu imprimi, pregava um na geladeira, um em cada lugar, porque aí todo mundo sabe aonde eu tô e o que eu tô fazendo, tá? Aí entra uma segunda coisa, você ser chata com a agenda. O que é isso? O que é isso, ser chata com a agenda, Grace? Você tem que entender que a agenda é teu chefe. A maioria aqui são empreendedoras, a maioria aqui são autônomas. E aí você joga ali o horário, mas eu sou dona do meu negócio, eu posso manipular isso, eu posso trocar de horário. Não, eu posso deixar isso aqui para depois. E aí quando você faz isso, você está falando para você que aquilo que você parou para planejar, aquilo que você parou para organizar não tem sentido. Então por que você está fazendo? E aí você começa a parar de fazer. E aí você começa a parar de otimizar teu tempo. Então tem que ser chata. Eu fiz até um vídeo outro dia no Reels, não sei se vocês assistiram, falando de organização. Uma brincadeirinha falando de organização, mas que tem todo sentido. Vamos fazer tal coisa? Sou livre, sou independente, mas eu que determino aquilo que eu quero vivenciar. Então, eu não me permito ficar fazendo oscilação de agenda, tá? Por exemplo, hoje eu estou em Portugal. Eu nunca vim em Portugal. Eu podia estar passeando agora, mas a minha organização para hoje está com mentoria, está com agenda, horários, está com um monte de situação para mim desenvolver hoje. Então, não é porque eu estou num lugar novo que eu vou manipular tudo isso para poder vivenciar. Eu tenho que seguir a minha rotina, tá? Então, a dica que eu quero dar para vocês hoje, e eu vou pedir, eu acho que já está dentro do clube, mas eu vou pedir para a Priscila subir de novo esse material dessa agenda aqui, porque às vezes vocês não têm o planner para fazer semanal. Eu vou passar para vocês a questão esse negócio aqui no PowerPoint, tá? Quem não sabe mexer no PowerPoint, aprende a mexer, que é você ir lá, porque no PowerPoint você digita e você já pinta. Eu fiz com a Tereza, né, Tereza? A organização do teu tempo. A Teri participou da mentoria, então a gente, num horário VIP, a gente fez a organização do tempo, eu fiz com a Welge lá também, a organização do tempo da primeira vez, e aí vocês têm que repetir agora toda semana, fazer e organizar. E, gente, eu sei que parece coisa de aluno, coisa de agenda escolar, ou coisa que você fala assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, meu tempo e tal, mas é aí onde você se perde. Quando você acha que você já está pronta, é onde você se perde. Quando eu paro de fazer, eu percebo que os meus dias não são tão produtivos.
Então, se eu quero ter produtividade, eu preciso ter foco. Então, exemplo, olha só, eu terminei a live do Despertar, eu já fiz outra live com a Maiara de Portugal, para a gente divulgar o evento aqui de Portugal. 8 horas aqui, já entrei, 8 horas daí do Brasil, já entrei para fazer a mentoria com vocês, ou seja, já cumpri 3 coisas do meu dia. E o dia aí só está começando. Aí, daqui um pouco, eu tenho uma outra reunião estratégica. Na sequência, eu não dou intervalo, mas tem que ter intervalo para ir no banheiro, para tomar água, para não sei o quê. Não, é 1 minuto, enquanto eu vou ali, enquanto vocês estavam entrando e esperando aqui, foi onde eu corri, peguei a água, fui correndinho no banheiro e acabou, já estou aqui de novo. Então, por que isso? Eu vou otimizar tudo que eu posso e aí vai me sobrar o quê? Tempo. Lembra sempre na mente de vocês, tempo é vida, tá? Tempo é vida. Estou desperdiçando meu tempo, estou desperdiçando minha vida. Vai chegar um dia, talvez quando você tiver com 90 anos de idade, em nome de Jesus, todo mundo aqui vai chegar aos 90, que você vai falar assim, poxa, eu queria poder ter mais tempo, eu queria poder fazer exercício físico, eu queria poder voltar no tempo e quantas coisas eu teria feito diferente. Então, quando eu coloco tudo isso para vocês, é justamente porque a gente às vezes passa a vida num loop hipnótico tão ferrado que a gente só está preocupando o que a gente vai fazer no domingo, o que a gente vai almoçar no domingo, aonde que a gente vai estar vivenciando, e a gente tem que ter essa vivência do hoje, bem vivido, de forma intensa, para fazer uma projeção de futuro de forma estratégica. Grace, como é que eu faço isso? Tendo uma organização das suas ações. Então, por isso que o planejamento não é só financeiro, não é só tempo, não é só escrever tuas metas num cartazinho, que é o que eu aprendi a vida inteira a fazer. É muito mais profundo que isso, porque o cartaz de metas em si, ele faz com que a tua visão mentalize, entenda e traga aquilo para a tua realidade, tá? O nosso cérebro, ele não sabe o que é real, o que é imaginário. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar sim e não, tá? Nosso cérebro é uma máquina flex, se você colocar gasolina, se você colocar álcool, ele vai rodar. Se eu colocar sim, se eu colocar não, ele vai rodar. Se eu colocar pensamento pequeno, se eu colocar pensamento grande, ele vai rodar. Então, você vai rodar a tua máquina de acordo com aquilo que você alimenta, que você coloca de combustível, tá? Então, a pergunta é, qual combustível você está colocando na tua máquina do teu tempo? Tá? O teu tempo, ele pode ser bem aproveitado, ou o teu tempo pode continuar sendo um marasmo, um tempo... Ah, Grace, mas tem que descansar? Eu tenho minhas horas de descanso e como eu tenho, tá? Como eu tenho. Mas aí, o que eu faço? Eu desligo. Grace, mas você tá o tempo todo no Instagram, você tá... Gente, é tudo estratégia. Então, por exemplo, estou indo para a piscina com as crianças, eu já gravo ali em 5 minutos um monte de vídeo, guardo, e aí eu vou curtir a piscina com eles. Aí eu curto muito. Depois, na hora que acabar aquele momento, eu fui ali tomar uma água, fui no banheiro, eu entro rapidinho, posto e acabou. E aí eu volto para eles. Então, é viver intensamente cada pedaço da vida de vocês. E aí, seguindo o ensinamento aqui do Planner, quando eu olho para a rota do dia, que é isso aqui, que eu consegui ter o foco que eu precisava, aonde eu precisava, tá? Então, vamos lá. Eu era uma consultora, diretora e nacional da empresa que eu atuava. Eu tinha que fazer venda, eu tinha que cadastrar, eu tinha que treinar minha equipe direta, indireta, eu tinha que atender diretoras, eu tinha que atender consultoras, eu tinha que atender clientes. Eu tinha que pensar na parte estratégica do meu negócio, nos desafios, nos reconhecimentos, eu tinha que fazer eventos, eu tinha que fazer agenda, eu tinha que montar o evento, eu tinha que chegar a montar o data show, o slide que eu ia apresentar, eu tinha que ter a liderança das consultoras, das diretoras, das nacionais, que eu tinha nacionais abaixo de mim. Eu tinha equipe em Portugal, eu tinha equipe no Peru e eu tinha equipe no Brasil. Então, eu tinha que fazer esse trabalho para esses 3 públicos diferentes. Então, se eu não tivesse uma... desativou o som, deixa eu desativar.
Então, se eu não tivesse o quê? Uma duplicação do meu método de trabalhar, eu não conseguiria estar acessando todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o que vocês precisam fazer, independente da profissão de vocês, independente do cargo que vocês ocupam na empresa que vocês atuam, e aqui a gente está falando do modo muito amplo, né, de entrega, eu preciso entender que eu preciso ter de forma clara a minha rotina, de forma clara a minha agenda, de forma clara quais são as minhas funções. Vou usar um exemplo. Eu estava em Dubai e quando eu estava fazendo stories, eu percebi que uma amiga que estava junto não tinha postado muita coisa. Eu falei para ela, você não postou quase nada. Ai, não tive tempo. Eu falei, não, você não se organizou para fazer, porque a gente está nos mesmos passeios e eu estou mostrando tudo para o meu público. Não porque eu quero ostentar que eu estou em Dubai, mas porque eu quero que o meu público, que as pessoas que são minhas amigas, que as pessoas que são minhas seguidoras, que as pessoas que são as pessoas que estão caminhando comigo, elas tenham a mesma experiência. Claro que estar lá é uma coisa, você vê outra, mas essa expansão de visão. E se eu não fizer isso, eu estou o quê? Negligenciando algo para vocês. Então, quando eu vou lá e eu entrego isso para vocês de forma full time, né, no sentido de colocar muita coisa para vocês assistirem, para vocês verem, é porque eu quero compartilhar com vocês algo que talvez vocês não vão apertar um botão e vivenciar, mas vocês vão estar aprendendo que é possível acessar isso, que é possível vivenciar isso. E eu tenho a consciência que isso faz parte do quê? Da minha missão, do meu legado, do meu propósito. Então, quando eu entendo que fazer aqueles vídeos, que fazer aqueles posts faz parte da minha inspiração para com vocês, aquilo deixa de ser pesado e se torna parte do conteúdo, que é onde a gente entra em você falar assim, poxa, mas eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que me expor, eu tenho que fazer, ai meu Deus, eu não gosto, faz parte do negócio de vocês. Qualquer negócio que vocês atuem, vocês precisam estar posicionadas nas redes sociais. Então, dentro da tua agenda semanal, você coloca ali 3 horáriozinhos de 15 a 20 minutos para vocês publicarem alguma coisa, para vocês olharem, para vocês responderem, para vocês se posicionarem dentro das redes sociais de vocês. Se vocês não fizerem isso, gente, o esforço de vocês vai ser muito braçal. O esforço de vocês vai ser muito pesado. E aí você começa a cansar, porque só no físico, hoje em dia, é muito mais difícil você chegar onde você quer. Se a gente tem a arma, a potência, a inteligência artificial, que é essas redes sociais, esses programas que a gente tem acesso, essas plataformas, por que eu vou ficar puxando e alavancando tudo sozinha com o peso do esforço braçal? Se eu posso usar toda essa tecnologia de estar aqui em Portugal, falando com vocês aí do Brasil. Se eu posso usar essa tecnologia, por que eu não vou utilizar e eu vou ficar remando, fazendo o trem mais difícil? Porque eu estou com preguiça de aprender? Porque eu estou com preguiça de desenvolver? Porque eu estou com autossabotagem o tempo todo? Então, quando eu aprendo a me duplicar, eu otimizo o meu tempo, tá? Então, escreve isso. Quando eu me duplico, eu otimizo meu tempo, tá? Quando eu otimizo. Quando eu duplico, eu otimizo meu tempo. E aí, quando eu otimizo meu tempo, eu tenho que criar maneiras. Então, se você é uma líder, se você tem uma loja, eu sei aqui, por exemplo, lá tem loja, tem pessoas aqui que tem ateliê de unha, tem gente aqui que vende produto, enfim. Vamos lá, eu tenho um ateliê de unha, eu tenho uma técnica incrível, estou dando um exemplo. Eu tenho uma técnica incrível de como fazer essa unha aqui maravilhosa, de colar esse negocinho aqui, mas eu sei fazer isso, só eu que sei fazer isso. E o meu ateliê tem X faturamento por dia.
tá? Então, entra ali uma pessoa todos os dias e eu tenho isso que eu faço ali todos os dias e tem que ser eu porque eu faço bem feito. Quando eu entendo que se eu pegar uma outra manicure e eu treinar ela para fazer a mesma unha, e eu inspecionar ela, eu motivar ela e eu ensinar ela, primeiro eu estou transferindo para ela um conhecimento, estou transbordando na vida daquela pessoa, porque transbordar não é só falar de Deus, é transbordo. Eu estou ajudando aquela pessoa a evoluir e automaticamente eu estou construindo um time. Amanhã, em vez de ter uma cliente fazendo a unha, eu posso ter duas. Eu estou fazendo o quê? Duplicando o meu crescimento. Então, dentro desse planejamento que vocês vão construir para 2022, vocês têm que escrever também quantas pessoas você vai aumentar no seu time. Seja o time da sua loja, seja o teu time de negócio, não sei com que você trabalha, às vezes você é uma médica e você quer aumentar o teu time, ok? Quantas pessoas você vai colocar no marketing para você, quantas pessoas você vai ter para estar filmando as suas clientes, quantas pessoas você vai ter para estar no atendimento da recepção, de qualquer área que você tem. Como eu vou ampliar isso aqui? Como que eu vou multiplicar isso aqui? Como que eu vou potencializar o meu tempo? Porque sozinha eu não consigo fazer tudo. Sozinha eu não consigo executar tudo aquilo que eu preciso. Então, se eu aprendo que eu me duplico, eu otimizo o meu tempo. A aula não é sobre organização de tempo. Se eu otimizo, se eu duplico, eu otimizo o meu tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar aquilo que eu faço para outras pessoas. E é por isso que eu criei essa rota SSS. Eu coloquei o nome de rota SSS, que é Rota do Sucesso Sem Estresse, mas ela é uma rota que já existe há muito tempo. Isso aqui eu mapeei, gente, em 2009, 2010, 2011. Foram 3 anos, 2 ou 3 anos, que eu escrevia todos os dias. Eu fazia aquele calendário semanal, tá? O mensal e o semanal, eu escrevia tudo. E o que dava certo, o que dava resultado, eu passava um marca-texto de uma cor em cima. E aí eu fui filtrando as ações que me traziam resultado para venda, para tudo. E aí eu comecei a entender que se eu fizesse tal coisa, opa, isso aqui não está me dando retorno. Mas se eu faço tal coisa, está dando retorno. E eu fui anotando aqui. E aí, gente, isso aqui para vocês que têm o planner, se vocês seguirem, a maioria de vocês aqui tem o planner. Pelos rostinhos que eu estou vendo aqui, a maioria tem. Então, se vocês seguirem isso aqui, gente, vocês estão otimizando, no mínimo, 5 anos de trabalho de vocês, que vocês gastariam para poder aprender como é que faz, vocês já estão pegando aqui e estão fazendo. Então, quando eu tenho aqui, ó, a lista, e aí, Grace, eu preciso de mais, eu tenho mais lista, coloca aqui a lista do lado, ó. Deixei um espaço aqui para vocês colocarem outras atividades que às vezes faz parte do negócio de vocês. Tem uma outra atividade aqui que às vezes não faz parte do negócio de vocês, arranca fora, muda. Porém, aqui está uma sequência de ação. Então, como que eu otimizava meu tempo na hora de vender, na hora de fazer meu resultado? Eu tinha a parte da manhã para fazer ligação, parte de escritório. Então, a parte... Aí tá tudo aqui, tá? A parte da manhã, o que eu fazia? Escritório. Eu fazia o quê? Direcionamento, ação. Até hoje é assim, tá? Então, parte da manhã é soltar serviço para todo mundo, é gravar áudio, é fazer ligação, é movimentar. Escritório. Financeiro, escritório. Parte da tarde era público, tá? Parte da tarde, network, público. Então, como eu trabalhava num âmbito de liderança e vendas, eu tinha que dividir o meu tempo e organizar ele, porque senão você fica o tempo todo atendendo consultora, conversando fiado com o cliente, aí a gente quer desabafar com você, aí você vira psicóloga, você vira tudo e você não produz nada. Aí vai ter marido que vai falar assim, poxa, mas seu negócio não está dando dinheiro. E aí vai ter gente que vai falar, nossa, eu não tenho apoio, nossa, não sei o quê. Mas por quê? Por que não está dando certo? Será que você está querendo ser mãe, psicóloga, ou você está sendo mentora de sucesso dessas pessoas? Então, quando eu mapeei tudo isso aqui,
eu comecei a enxergar os pontos que eu precisava me duplicar e as ações que estavam faltando nas pessoas que não estavam alcançando sucesso. E eu comecei a observar que a maioria das pessoas que não chegavam ao sucesso era porque não estavam organizando o seu tempo, estavam se iludindo. E aí fala assim, eu trabalho o dia inteiro, trabalho 24 horas por dia. Mentira. Se tivesse trabalhando 24 por dia, estava tendo resultado. Mesmo que fosse um resultado no esforço braçal, estava tendo resultado. Então, a maioria das pessoas se iludem que estão trabalhando 24 horas por dia, mas estão fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, não estão focando, nem fazendo de forma focada, com execução, com sangue no olho aquilo que precisa fazer. Agora, quando eu pego para fazer alguma coisa, sai da frente, que eu vou fazer aquilo ali com foco 100%. Então, se eu entendo que o tempo é a minha moeda mais cara, o tempo é a minha moeda mais importante, se eu entendo que o tempo é a moeda mais extraordinária, e se eu entendo que o tempo é algo que vai transformar o meu negócio, eu consigo ter toda a diferença de atuação. E aí eu vou ter aqui, dentro do DNA do vendedor, eu ensinei várias técnicas de organização de tempo. Depois, quando vocês assistirem, vocês vão escolher qual a técnica melhor. Aqui no planner, eu coloquei 3 coisas. Por quê? Porque esse planner é para empreendedor, esse planner é para a pessoa que está focada, para a pessoa que está no 12. A pessoa que está no 12, ela não tem tempo para ficar colocando na lista de atividades tarefinhas que vão só te engolir. Então, eu já coloquei logo aqui bruto, urgente pessoal, urgente família e urgente negócio. Grace, mas é certo ficar só no urgente? Depende como você pensa na palavra urgente. Eu penso na palavra urgente assim, e aí tem várias linhas de raciocínio sobre o tempo, gente. Para mim, se eu tenho que fazer algo, eu quero fazer logo e sem demora, para tirar da minha frente logo e acabou. Me vejo livre, ufa, acabou, próximo. Eu me sinto produtiva. Então, isso é o quê? Algo que eu coloco urgência, tá? Então, se eu fiz logo com urgência, eu já tirei da minha frente. Então, por isso que no planner tá urgente, urgente, urgente. Tem gente que não gosta da palavra urgente, que se sente pressionada e tal. Eu já gosto de ir na pressão logo, que eu já tiro da frente e já acabou, tá? Então, eu coloquei aqui urgente para quê? Para que vocês entendam que não tem essa de colocar uma atividade e não fazer. Você vai dividir o teu tempo, vai colocar ali o que você tem que executar hoje. E acabou. Vai executar sim ou sim e dentro da hora que precisa ser executada, tá? Então, ali quando eu coloco urgente pessoal, urgente negócio, o que é de prioridade do teu negócio? O que você tem que fazer hoje, sim ou sim, para ter o resultado que você almeja no final do mês? O que é urgente da família, que você precisa fazer hoje sim ou sim para ter a família que você deseja? O que é urgente hoje, pessoal, sim ou sim, que você precisa resolver? Então, eu vou filtrando por dia, tá? Eu vou organizando por dia. E aí não adianta fazer uma lista de 50 coisas para você fazer no dia. Porque quando você faz uma lista de 50 coisas para você fazer no dia, é só para você se sentir incompetente. Que aí o dia acaba, você fala assim, putz, não fiz nada da minha lista. Então, você já divide essa listona que você tem que fazer por compromissos da semana. Então, eu vou jogar um pouco para segunda, um pouco para terça, um pouco para quarta, um pouco para quinta e não vou ter erro. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta até aqui, gente? A gente tem mais 10 minutinhos. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? O Grace, Maria Pode José. falar. Pode falar, Maria. Eu até perguntei, né, para as suas meninas, as páginas do planner, porque não é bem uma agenda, é isso que você está explicando para nós, né? Então, vem detalhado por semana, que eu quero adquirir ele também. Então, vem todas as tarefas semanais e mais essas que você está falando. Não é só uma agenda, lógico, né? Então, Não, ele não é. Ele é assim, ó. Ele é assim, ó, Maria José. Vou mostrar para vocês aqui bem certinho. Isso vai otimizar muito para você que trabalha com vendas também, viu? Ó, sim, muito. Então, aqui, ó. Vamos lá. Comecei o mês de... Ele não tem mês, por exemplo, assim, ó. Ele não está escrito lá... Ele não está escrito lá, por exemplo, janeiro, fevereiro, março. Ele está o mês, tá? Ele tá o mês. E aí o mês começou, o que eu tenho que fazer no mês? Então, ele tá todo o plano de ação do mês e da semana. Você que vai preenchendo. Então, por exemplo, aqui, ó.
planejamento do mês. É. Aí você vem aqui e coloca, é dezembro? Você vai colocar aqui dezembro, tá? E aí você Entendi. vai fazer toda a construção das suas metas do mês de dezembro. Aí aqui eu vou planejar como é que vai ser minhas vendas no mês de dezembro. E aí eu viro a folha. Então aqui, primeiro é o plano do mês. Depois eu vou planejar minhas vendas por dia. Eu vou colocar em cada quadradinho desse quanto que eu vou vender. Depois eu vou fazer um controle financeiro, tá? Depois, tudo isso em cada mês tem isso aqui repetido, tá? Eu vou fazer a roda da vida do mês. Depois eu tenho que postar no mês. Ideia do que postar em cada dia dos 30 dias do mês. Aí depois eu começo o mês, a primeira semana do mês. Então vamos lá, agenda da semana. Entendi. E aí o cada dia, só que o cada dia tem aqui, ó, primeira, segunda do mês, aí você vai colocar se é dia 1º, se é dia 5, você vai manipulando ela de acordo Entendi. com o dia, entendeu? Você que É muito coloca. completo. Ele é totalmente completo. E aí você vai ter a agenda do dia, o espaço, então ele é um planner. Planner é diferente de agenda, tá? Agenda, você coloca os compromissos. Planner é um planejamento de execução que você tem que fazer. Então, se eu tenho a minha, aí aonde que eu olho a minha agenda? Eu vou mostrar para vocês. A minha agenda, ela tá aqui no meu celular. Eu baixei aqui um aplicativo do Google Calendários, tá? E aí a minha agenda aparece assim, ó. Dá para ver? Acho que não, né? Não. Não consegue ver, Diminui a claridade dele, Grace. Eu acho que dá para ver daí. a claridade do meu celular, será? Isso, aí, ó. Tá vendo? Então, o que que eu faço ali? Eu tenho isso aqui na mão. Isso aqui são os horários de compromisso, tá? Então, vamos lá. 6h12, despertar. 7h, treino. Tá. Então, aqui eu tenho toda a agenda. E aí, o que que acontece? Essa minha agenda, ela é compartilhada no telefone do Rafa, da Paula, da Pamela, de todos os meus colaboradores, do William. Então, quando eles querem saber para agendar alguma coisa para mim, eles já olham aqui no dia, se eu estou disponível ou não. Então, é uma agenda... Apesar que você também já tem lá no planejamento da semana, o seu planejamento que é fixo, né? Isso. Mas o que que acontece, Maria José? Tem hora que eu não vou estar com o planejamento na mão, tem hora que eu estou numa reunião, que eu estou agendando um próximo encontro com aquela pessoa. Então, eu já abro o celular aqui e já coloco. O planejamento é algo estratégico, é aquela coisa que você pega para destruir a hora que você está no teu escritório, entendeu? Você carrega com você, mas não é aquela coisa que você vai estar anotando o compromisso. Você anota o compromisso aqui, quando eu vou projetar a próxima semana, eu pego a minha agenda de compromissos e passo a limpo. Então, agendei o médico, tô aqui no médico, já agendei no celular. Cheguei em casa, eu vou passar limpo no meu planner para mim ter a visualização como é que está o meu dia, entendeu? Então, eu uso essas duas ferramentas, o planner e a agenda do celular. Então, a agenda, a gente confunde, né? Às vezes você tem a agenda com aquela cheia de linha, você fala, isso aqui é para fazer anotação, né? Um monte de linha, qualquer caderno dá. Então, a gente precisa entender o quê? Que a agenda você marca horários. O planner é a parte estratégica do seu negócio. É onde você vai pegar para atuar. E aí, o que é mais gostoso? Quem tem um planner aí já segue. O que é mais gostoso? Quando eu termino o dia com ele completinho, não é uma delícia? Que aí você olha e fala assim, fiz tudo, tô orgulhosa de mim, ganhei uma estrelinha. Sabe? A gente fica orgulhosa da gente mesmo. Gente, não tem coisa mais gostosa quando você faz um planejamento, uma estratégia, você faz tudo que está ali. Você fala assim, cheguei no final, estou feliz, uau, consegui fazer tudo dentro do tempo. E aí, quando a gente entra em tempo, só para a gente finalizar, é muito importante vocês avaliarem o quê? Quanto tempo eu estou perdendo para me arrumar? Quanto tempo eu estou perdendo para fazer uma maquiagem? Quanto tempo eu estou perdendo para ficar pronta? Para fazer aquilo que eu preciso? Gente, otimiza esses tempos que vocês estão perdendo à toa. Tem mulher que demora 1 hora para ficar pronta, gente. Pelo amor de Deus.
Tem mulher que demora 1h30 para ficar pronta. Eu já vi isso, eu quero morrer. Eu é 15 minutos para mim tomar banho, lavar cabelo, secar cabelo, fazer maquiagem. Por quê? Porque eu já deixei minha roupa separada. Então, todo dia à noite eu já separo a roupa do dia de amanhã. Quando eu tenho tempo no domingo em casa, eu já separo a roupa da semana inteira. Então, tomei banho, não precisa estar, ai, que roupa que eu vou pôr? Ah, essa aqui dá, essa aqui não dá. Não, eu já não tenho a organização da semana, já olho no guarda-roupa e já sei que roupa que eu tenho que pôr para aquela ocasião. Já deixo a semana, já subo com o meu planner para separar a roupa e já olho, segunda-feira, o que eu tenho que fazer? Academia, uma roupa de academia. Depois, eu tenho uma reunião, ok, um blazer, essa calça aqui eu já deixo montado o look. E aí, eu otimizo já a minha semana inteira, tá? Pode falar, Ju. Oi, Grace. Oi, lindona. Eu tenho uma dúvida, você falando do planejamento, você falou de psicóloga, tudo. Quem faz o trabalho de mentoria, igual você, e trabalha dentro da área de terapia, o que você recomendaria para que a gente planejasse essas metas? Um exemplo. É meta de atendimento. Uhum. Você tem o seu preço por pacote, Tá. você tem seu preço por atendimento, por sessão. Você tem que ter o da sessão e o do pacote, né? Porque tem gente que vai querer fazer só uma sessão, tem gente que vai querer fazer o seu pacote. Então, primeiro você desenha o teu produto. O produto que eu falo é assim: eu vou atender, minha entrega vai ser de 1 hora, minha entrega vai ser de 2 horas, Uhum. minha entrega vai ser de 3 horas. Você desenha o teu produto e a partir desse produto você constrói o preço e aí você constrói a quantidade de tempo que você vai determinar para atender. Então, vamos lá. Num dia, se eu atendo em 1 hora, eu dou conta de atender 5 pessoas. Eu dou conta de atender 8 pessoas. Você vai deixar livre na tua agenda os horários para atendimento. E aí você constrói a tua meta em cima da quantidade de horas que você dá conta de atender. Entendeu? Sim. Então, eu dou conta de fazer no dia 8, de hora em hora, parando só para almoçar, top. O máximo que você pode ter é 8. Meta, 8. Aí você constrói a tua meta, mas primeiro você tem que construir o teu produto. Sim. O E a teu... divulgação e tudo ali dentro das redes, né? Para conseguir essa meta, porque tá ali explicando na agenda lá 1 mais 3, o 5 mais 5, tudo aquilo ali, né? Para alcançar essas conexões aí. Isso, tá? E aí, quando eu faço quando eu sei o preço, quando eu sei o tempo que eu gasto, eu consigo planejar em cima disso. Aí, quais as ações que eu vou fazer depois disso? Eu já sei o preço que eu cobro, eu sei quanto que eu vou fazer. Então, quais as ações? Porque eu não posso vender 20 por um dia? Não, porque eu não vou ter vida. Então, eu tenho que saber certinho. E aí, tempo é tempo, tá, Ju? Por exemplo, aqui a gente já estourou o tempo em 23 minutos. Era 1 hora, mas é porque eu fiquei esperando vocês entrarem. Então, a gente tem que entender que, por exemplo, eu cheguei quando eu atuava no outro ramo, a num dia falar com 35 pessoas, telefone. 35 pessoas faladas. Para falar com 35, eu tive que discar para 100. É falar, é ligação atendida. 35. Entendeu? Então, o que eu tenho que entender? É ligação de 3 minutos, não é ligação para fazer uma terapia ali. É uma ligação de 3 minutos. Porque senão você não dá conta. Sim. Então, o tempo ele tem que ser avaliado de acordo com aquilo que você está executando. Para o ano que vem, a gente vai ter algumas coisas novas que vão poder ajudar vocês, como mentoria, tá? Mentoria em grupo de negócios, bem de negócios mesmo. E a gente vai ter vários projetos aí que estão desenhados já, e que vocês acompanhando os processos aí vai poder te ajudar muito, Ju, que eu sei que você está nessa etapa também. Eu não fechei o DNA do vendedor por isso, porque eu não achei que entraria nisso, assim. Mas tendo esses, eu vou fechar todos. Preciso. Porque vai dar esse acompanhamento diferenciado aí de business mesmo, né? Porque a gente hoje está num patamar que a visão é muito ampla, no sentido daquilo que precisa ser executado. E às vezes a pessoa quer fazer e
e olha para o contexto geral e se sente perdido. Então, a intenção da mentoria é dar esses direcionamentos mais a fundo. Por isso que eu tenho falado, Ótimo. quando as pessoas querem a mentoria individual, eu falo, vamos fazer o seguinte, foca em ir para o SSS, Sim. que ali você tira as Que é amarras, maravilhoso. vai para um novo nível de mentalidade, aí a gente entra com estratégia de negócio, que aí na mentoria o tempo consegue ser mais otimizado, porque aí eu não vou estar tratando emocional, eu vou estar tratando só a organização do processo empresarial de vocês, aí a gente vai ter muito mais assertividade. Teve gente que queria comprar mentoria minha no mês que eu estava lançando esse SSS, a mentoria minha era 7.004 entregas. Eu falei, olha, porque era individual, tá? Em grupo tem vai ter outros pacotes. Então eu falei, deixa de fazer, não compre a mentoria, que é 7, compre o SSS, que é 1.600. Vai para lá, resolve o que você tem para resolver. Depois, se você sentir desejo de fazer a mentoria, você faz. Por quê? Porque você tirando toda a casca velha, qualquer coisa nova que a gente colocar aqui, com estratégia focada, você exponencializa. Então, eu quero que vocês entendam sempre que eu não estou aqui só pelo valor, mas pela missão realmente de potencializar vocês, em especial as mulheres, porque eu vim de uma criação e vendo minha mãe ser muito abusada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, e ela sem poder estudar, sem poder trabalhar, porque meu pai não deixava. Então, hoje, o que mais me encanta é ver uma mulher quebrando paradigma, é ver uma mulher batendo recorde, é ver uma mulher se descobrindo como uma empresária, como uma pessoa, família, mãe, esposa, ser humano e empresária bem-sucedida. Isso, para mim, não tem preço. Então, estou muito feliz de estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E eu vou pedir para a Priscila subir para vocês essa agenda semanal, que é a primeira de tudo, já está lá dentro do Clube no 12, mas para vocês não precisarem ficar procurando muito, eu vou pedir para ela subir de novo agora nos mais recentes, para vocês terem acesso. Vocês todos que estão aqui dentro do clube, vocês estão tendo acesso a mais de 150 horas de conteúdo lá dentro. Tem coisa lá dentro de marketing, tem de tempo, tem de imagem, tem de tudo. O que você está precisando mudar? Dá uma procurada lá dentro do Nutror, estuda, né? As aulas do Despertar, a gente já está subindo lá no YouTube, não tem que estar perdendo tempo aí dentro do Nutror com isso, porque vocês têm esse acesso gratuito até dezembro, mas busquem as aulas que vão fazer diferença para vocês e assistam, tá? Realmente assim, eu quis fazer tudo isso de muito coração para que vocês possam realmente desfrutar de um ano novo diferente, tá bom? Então é isso por hoje. Daqui 15 dias a gente volta, então pulamos a próxima segunda, na outra daqui 15 dias a gente volta, e no mês de dezembro a gente vai ter o Metamorfose e o Plano, tá? Que serão 4 lives à noite. Lembra que a gente já fez outros metamorfoses, a gente vai fazer Metamorfose e o Plano, onde a gente vai entregar em 4 lives mais e mais conteúdos também, e ali a gente vai estar lançando o DNA do vendedor. Quem já esteve no SSS, já teve acesso, já comprou, já está desfrutando. Mas a gente vai lançar ele somente lá. Então, por isso que algumas pessoas falam assim, cadê todas as aulas? É porque a gente está fazendo e está subindo. Por quê? Porque o lançamento ainda vai ser. Vocês compraram a maioria no pré-venda, tá? Então, em dezembro a gente vai fazer isso. E para o ano que vem, e aí eu peço que vocês não percam, porque o plano ele vai retificar e vai reavivar tudo isso que a gente está entregando para vocês aqui agora, o Metamorfose 4.0, que vai vir por aí daqui uns dias, tá bom? Então, gente, olha, um beijo grande no coração de vocês. Deixa eu fazer um stories aqui de vocês, espera aí, para a gente subir. Desbloqueia essas câmeras aí, gente. Dá um tchauzinho que eu tô filmando. Aê! Deixa eu passar a tela aqui. Aqui tem algumas telas bloqueadas. Isso! Maravilhoso! É isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Daqui 15 dias a gente está aqui de novo, tá? Não perca, já coloca aí para despertar, para vocês estarem juntinhas, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até amanhã, 6h12. Tchau!